Pastor Pai, te louvamos, te bendizemos. Senhor, tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração do teu servo, Senhor, que recaia na nossa vida nessa noite. Porque a palavra que já foi liberada para o profeta já saiu da tua boca, Senhor. Toma o teu lugar, continua no nosso meio, e que a tua palavra, Senhor, continue sendo como uma espada de dois gumes. Aleluia. Toda a glória, toda a honra continue sendo dada a ti. Usa o vaso, que venhamos ouvir nessa noite aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. Você pode ir glória a Deus, se você puder, agora Jesus. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Deus tem uma palavra para você hoje. Quando Deus fala, a Bíblia diz, com o homem permanece vivo. Aleluia. Porque ele não pode morrer antes que se cumpra a promessa. E a promessa, ela passa pela prova do tempo. Talvez você tenha orado, né? Tanto tempo por algo, esperando, né? Eita glória. Eita Deus. Mas creia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. O problema não está nele, o problema está em nós. Estamos no congresso de avivamento. Aí eu pergunto o que é avivamento. Segundo, por que eu quero avivamento? Aleluia. Qual é o resultado do avivamento? O que é que o avivamento vai fazer crescer em mim? O que é que vai acrescentar na minha vida? Deus é quem derrama o avivamento. Agora tem uma coisa: nós é que damos a condição dele acontecer. Avivamento é como uma salvação, é individual. Um é avivado, outro não, outro é, outro não. Depende da condição que você der a ele. Aleluia. Eu vou ler o versículo que está em pauta, que é o capítulo 6 de Levítico, né? Capítulo 6, versículo 13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diga amém. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido amado, Deus soberano, Pai celestial, nós te damos graça, te louvamos, te adoramos da beleza da tua santidade. Derrama graça sobre o teu servo que é de barro, Senhor, mas a glória do Senhor, a presença do Senhor, aleluia. Fica aqui conosco, Pai querido, nos dá uma revelação desta palavra em nome de Jesus. Digam todos graças a Deus. Se eu vim para este lugar, eu vim para querer sentir algo e buscar algo, mas eu não preciso ficar de sentimento, simplesmente eu quero estar na presença. Cada um de vocês que estão aqui, vocês creem em Jesus, Jesus te salvou, Jesus te libertou, derramou o seu sangue. Então cada um de vocês já tem. Diga: eu já tenho. Diga: eu já tenho o Espírito Santo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que você já tem o Espírito Santo, porque todo aquele que crê já tem o Espírito Santo. O avivamento, quando João Batista veio pregar sobre o avivamento, ele disse que assim, há uma condição para se receber avivamento. Ele disse para os fariseus, para o sal dos céus, para aquelas pessoas que estavam abaixo do Jordão, ele disse que assim, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ele estava dizendo para você receber ele, você tem que preparar o caminho, você tem que endireitar as suas veredas. Aleluia. Cada tempo do Espírito Santo endireita o caminho e prepara a vereda. Cada tempo do Espírito Santo
minha vida. Se nós vivemos só na carne, nós não vamos conseguir avivamento espiritual. Tem muita teologia na internet tentando apagar o Espírito Santo, tentando apagar as línguas estranhas. Mas a minha Bíblia diz: aquele que fala em mistério não fala a homem, mas fala a Deus, porque fala em línguas estranhas. E ele não está falando em idioma. Ele disse: homem não entende. Ele fala a Deus. Ele não está dizendo aqui que é idioma, ele está dizendo que é línguas estranhas. Essa semana aconteceu algo na vida da minha esposa, ela estava no hospital. E quando eu deixei ela lá, alguma coisa aconteceu. Então o Senhor me tomou dentro do carro. E o Senhor, então eu comecei a fazer uma oração por ela. Eu digo: eu vou orar por ela. Quando eu comecei a orar por ela, o Senhor me tomou em mistério. Eu comecei a falar em mistério dentro do carro e dirigindo. Eu falei 5 minutos em mistério. E o Espírito Santo disse: deixa comigo. Tranquilizou o meu coração. Quando você anda na presença, quando você está na presença, povo de Deus, não é somente você falar em línguas. Paulo diz: eu falo nas línguas estranhas de qualquer de todos vocês, mas aquele que fala em língua, diz a Bíblia, edifica a si próprio. Não é uma corrente. Eu não vou passar a eletrizar o nosso irmão que está aqui do lado, o outro que está do lado. Não vou eletrizar ele, não. É individual. Você recebe o seu, ele recebe o dele, e todos nós. A Bíblia diz: quando o Espírito Santo veio, capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz o seguinte: veio sobre 120 pessoas, mas houve o quê? Línguas repartidas. Cada um recebe o seu. Cada um recebe o seu. Aleluia. Para saber se você está na presença, ou que a presença de Deus está em você, não é só a língua estranha, é a sua atitude, é você saber viver. Para você saber que Deus está na sua vida, é as suas atitudes de vida com o Senhor. Isaías vai dizer bem assim, capítulo 59, versículo 1, ele vai dizer bem assim: porque a única coisa que nos divide entre nós e Deus são os nossos pecados. Se a gente começa a vencer o pecado pelo Espírito, a gente começa a crescer com Deus. Deus é espiritual. A Bíblia diz que Deus é espiritual. Capítulo 4, 24 de João diz: Deus é espírito, e pode que os seus adoradores adorem o Espírito. E ele é não. Deus é espírito. Deus é a luz inacessível. Pastor, quando a gente for lá para a glória, quando houver o arrebatamento, a gente vai ver Deus? Não, vai ver não. Ele nunca viu? Nem o serafim que está lá dentro do trono viu? Ou não consegue ver? Por quê? Porque ele é espírito. Espírito não se vê. Ele é a luz inacessível. Quando diz luz inacessível, você não tem acesso a ele. E como é que a gente acessa a Deus? Pelo Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Porque capítulo 16 de João, ele disse: Jesus dizendo: não lhes deixarei órfão, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Você receberá um Espírito que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque ele estará em vós. Pastor, você vai dizer que o Espírito Santo é em mim, mas está em você. Ele está em você. Aleluia. Ele está na sua vida. Ah, mas eu quero receber Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aí é outra história. Você já tem o Espírito Santo, agora você querer ser batizado no Espírito Santo, aí a gente vai discorrer para o avivamento. A gente vai discorrer agora para um enchimento profundo, algo que você vai ser embebido. Você vai mergulhar nas águas mais profundas, ele vai te encher, e aí você não é mais você. Aleluia. Você já não sente mais, você já não é mais você. É ele que te conduz, é ele que te leva, é ele que te faz aparecer, é ele que te projeta. Não é você, não são os seus talentos, é ele a sua vida. Em certa ocasião ele foi para o templo, capítulo 6, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era filho de Isaías. Isaías era um cara rico. Isaías era uma pessoa rica, o profeta rico, porém andou 6 meses sem roupa no deserto, e para facilitar mais, ele morreu cerrado ao meio. Deus diz: aquele que perder a sua vida, achará. Aquele que ganhar a sua vida, perderá. O extremo é grande. Jesus disse: o caminho é estreito.
A porta que leva a salvação é estreita, mas o caminho que leva a perdição é largo. Ou seja, não dá para consolidar o pecado com Deus. Não dá para juntar essas duas coisas. Ou querer equilibrar isso, não equilibra. Não dá para equilibrar. Ou a gente vai se desfazer de nós mesmos, ou a gente vai esquecer a nossa própria vida para andar com Ele, ou Ele vive em nós. Paulo diz assim: já não sou eu mais que vivo, é Ele que vive em mim. Para o mundo, eu e você somos fracos, humilhados. Quando o comandante das legiões de Roma olhou para Paulo pela primeira vez, pelo ribuliço que vamos fazer pelo poder da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não penetrando como espada de dois gumes, vai na divisão da alma e do espírito, discerne todas as coisas. Ela sabe o que você está pensando nesse momento, está aí na sua divisão da alma e do seu espírito, e está dizendo para você: espere mais um pouquinho, porque virá. Pela palavra. Quando aquele comandante de Roma viu Paulo pela primeira vez, ele disse: é disso aí que as pessoas estão temendo, que o povo está em alvoroço? É desse homem aqui? É desse maltrapilho aqui? Eu pensei que eu ia encontrar um camarada bem vestido, eu pensei que ia encontrar um camarada alto, forte, com uma espada, o exército do lado, mas é desse cara aqui que vocês estão falando? É o poder da palavra. Você perde a vida, você ganha. Você nega a si próprio, você começa a crescer. Não tem outro jeito. Isaías, quando foi orar, no ano que morreu o rei Uzias, ele foi orar, chegou no templo, ele teve uma visão. Diga, teve uma visão. Entre ter uma visão e ver Deus é diferente. Diga bem? Uma visão é uma coisa, chama teofania, ou seja, Deus aparece em uma visão, né? E ele apareceu para Isaías numa visão. Isaías olhou para o templo e viu no altar o grande eterno sentado no alto e sublime trono. As suas vestes cobriam todo o templo. Isaías disse: eu vou morrer agora porque eu tenho visto o Senhor dos Exércitos. Correu para se esconder atrás da coluna. A glória foi tanta que começou a fumaçar dentro do templo. Aleluia! Isaías ficou perdido no meio da fumaça. Porque aonde há Deus há fogo. Alegria. Jesus é aquele onde ele chega, ele leva alegria. Diga agora. Jesus é o vinho novo. Diga, Jesus é o vinho novo. Aí Isaías contemplou uma coisa maravilhosa. E aí vai compensar o que eu falei antes, que ninguém vê Deus. Aí Isaías olha para o templo e vê para o trono e vê ali séquitos, ou seja, seres espirituais chamados serafins. 6 asas. Olha a estranheza, a loucura. A gente está acostumado a ver anjinho bonitinho, né? Cabelo loiro, aleluia! A gente está acostumado a ver anjo com cabelo loiro, os olhos verdes, né? Ou azul, com aquelas asinhas brancas, né? Aquela coisa bonitinha, gorduchinha, abençoada. Não foi isso que Isaías viu. Isaías viu os seres de chama. Aleluia, aleluia. E eles diziam uma coisa de dia e de noite. Olhando o trono, ele dizia: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esses serafins, 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 as costas e 2 na cabeça. E quando passava pela frente do trono, ele pegava as asas da cabeça e colocava sobre o rosto, porque o próprio serafim, um ser flamejante, não podia olhar de frente à luz inacessível. Há muita gente que diz que há uma guerra entre Deus e o diabo, nunca ouve isso. Deus não tem
brigar páreo a páreo com o seu inimigo. Ele é vencedor para sempre, aleluia. Deus sempre vence. Oh, glória. Quem foi que disse que é uma guerra? É que Deus destroce o inimigo. Não há uma guerra. Ou você está lembrando do capítulo 28 de Ezequiel? Quando o inimigo tenta subir, ele diz: subirei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo, e me assentarei no torno da congregação. Se ele disse suba, ele estava embaixo. O que foi que Deus fez? Eita, pastor, Deus se levantou no trono e partiu para pegar ele. Não, Deus ativou as defesas dele. Porque quando uma pessoa fala, ou quando uma pessoa pensa, a defesa de Deus já está ativada. Aleluia. Deus se antecipa ao fato. Aleluia. Deixa eu dizer algo aqui. Eita, glória. Aleluia. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. E quando você chegou no ventre da sua mãe, você era informe. E ele já conhecia quem era você, aonde você ia nascer, qual era o seu nome e com quem você estaria hoje. Nada pode expulsar-se da sua presença. Às vezes tem que falar assim: olha, irmão, tem um irmão que está desviado da presença. Está desviado, tem certeza que ele está desviado? Ele pode estar afastado, ele pode ter saído debaixo da mão, pode ter agora desviado de Deus, meu amigo, está difícil. Está ruim. Ele não deixou de ser crente já, está certo, mas ele não consegue sair. Ele não consegue sair da presença, ele não consegue sair dos olhos. Um dia ele vai estar cara a cara com ele. Queridos amados, quando João Batista ele falou sobre avivamento, ele disse que deveríamos preparar o caminho para ele vir. Quando João Batista disse que era a voz que clamava no deserto, que estava preparando o caminho para ele chegar, imagine nós agora, quer que ele venha? Ah, Senhor, eu estou orando para que o Senhor venha sobre mim. Ah, eu estou orando para que o Senhor me batize. Então prepara o caminho. Ele não vem de qualquer jeito. Por que não vai vir de qualquer jeito? Porque Jesus disse bem assim: não se coloca remendo novo em vestido velho, não se coloca vinho novo em odres velhos. Tem que estar compatível, você tem que estar lavado, remido pelo sangue, purificado, santificado, para poder receber batismo. Tem que estar compatível. O vaso tem que estar compatível para o que vai entrar nele, a água da vida. E não vai ser de qualquer maneira, não vai ser de qualquer jeito. Existe uma preparação. Nós tivemos uma pandemia e a igreja, sabe, esfriou. E quando todo mundo pensava que a igreja voltaria mais forte, que a igreja voltaria afogueada, a igreja, ela voltou de uma igreja, de um formato, de um perfil de lives. Não dá, meu irmão. Não dá na presença desse Deus para fazer muita coisa digital, não. Só dá para fazer na presença. A igreja volta fria. Então se levanta os falsos profetas. Há uma proliferação maciça dos falsos profetas nos dias de hoje. Cada um querendo ensinar a Bíblia de uma forma, mas fugindo do seu principal objetivo da palavra. Se desfazendo de Deus, se desfazendo da palavra. Conhecendo a Deus, mas tentando tirar a eficácia da palavra. Tentando moldar, criar um modelo. As pessoas vão mandar línguas estranhas na internet. As pessoas fazem meme de línguas estranhas na internet.
As pessoas ficam dentro da igreja, correndo para cima e para baixo, pulando, subindo em poste, dançando como se estivesse na Umbanda, na Quibanda, no Candomblé, na feitiçaria. Aí ele tá fogueado, tá não, meu irmão. Para se ter a presença de Deus, não precisa muita coisa não. Você está lembrado daquela mulher, da Sunamita, você está lembrado dela? Ela olhou para Eliseu, Eliseu ia passando pela porta dela. Eliseu não disse para ela que era homem de Deus, não. Eliseu não disse para ela que andava com Deus, não. Ela olhou para Eliseu e disse: este é o homem de Deus. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus. A chama de Deus não se apagava nele. E Eliseu estava como? Estava andando. Estava nômade. E aquela mulher olha para o marido e diz: vamos fazer um quarto para esse homem. Ele é nômade. Vamos fazer um quarto para ele. Fizeram um quarto, colocaram uma cama, uma mesinha. E o profeta foi ali ficar. Querida, aleluia. Nós temos uma grande promessa. Diga, nós temos uma grande promessa. Não é só a do Espírito, não. Nós temos uma grande promessa de um grande acontecimento. Porque nós não somos israelitas, lembre-se disso. Tem pessoas tentando trazer Israel para dentro da igreja. Está errado. Pastor, é povo de Deus, eu sei. Quem mais sabe aqui sou eu. Eles é povo de Deus, é. Jesus nasceu lá. Abraão habitou em Canaã. Canaã se transformou em Jerusalém. Entendeu como é a historinha? É tudo de lá. Só que tem problemas. Tem problemas. E eu não vou reter nada do que é de Israel para mim, quando a promessa que está aqui dentro é diferente da de lá. Diga bem com isso. É diferente da de lá. Por quê? Porque eu sou noiva. Eu não sou simplesmente ovelha. Eu sou a noiva, eu sou parte da noiva. A noiva tem um lugar exclusivo ao lado do noivo. Sim ou não? Entenda isso, por favor. Chega a Israel hoje e pregue Jesus. Anuncie Jesus na rua e as pessoas vão apedrejar você. Sabe por quê? Porque eles não creem em Jesus. Não acreditam. Mas onde está o problema dessas guerras? Está lá atrás de Gênesis. Está lá atrás. Mas qual é o maior problema do sofrimento dos israelitas? Onde está o problema do sofrimento depois de Cristo? Está numa palavra. A palavra tem poder sair da sua boca. Ela pode construir e destruir. O que você fala para seu filho, constrói e destrói. Se você fala para seu marido, constrói ou destrói. Se você fala para qualquer pessoa, constrói ou destrói. Ou você cresce, ou você se arruína. Sua palavra tem poder. Diga, minha palavra tem poder. Jesus disse isso. Ele disse que a gente pode fazer o que fazia. Então a sua palavra tem poder. E quando você fala com o ímpeto da alma, ela vai ser uma semente plantada. Está entendendo? Diga bem com isso. Agora, o que foi que aconteceu lá em Jesus? Jesus estava preso, ia ser crucificado. Então Pilatos disse o seguinte: eu tenho poder para soltar esse homem. Aleluia. Só que não tinha poder nenhum. Mas ele disse que tinha. Porque Jesus olhou para ele e disse: tu não tem poder nenhum. Aleluia! Jesus disse: tu não tem poder nenhum sobre mim, Pilatos. Se o Pai já não tivesse dado poder. Ele está dizendo: eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de examinar a Bíblia. Eu não leio a Bíblia, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu não leio. Pois, pastor, se eu ler a Bíblia, não leio, não, eu examino. Porque Jesus examina as Escrituras, eu gosto de examinar. Eu gosto de ler a Bíblia nas entrelinhas. Sabe como é nas entrelinhas? Vem para a escola bíblica aqui que você sabe como é a situação. Então eu gosto de ler nas entrelinhas. Ele disse: olha, nenhum poder você teria sobre mim se já não tivesse autorizado o poder. Ou seja, eu estou aqui porque eu quero. É as entrelinhas. Estou aqui porque vocês me prenderam. Eu estou aqui porque Judas simplesmente me traiu. Eu estou aqui porque eu quero estar. Aleluia. Eu estou aonde eu quero estar e aonde Ele quer que eu esteja. O camarada chegou para mim e disse o seguinte: pastor, você não é um bom? Eu digo: não, bom é Deus. Você não é bom de Bíblia? Eu digo: não, Jesus é melhor do que eu. Mas diga, o que é que você está querendo, seu curioso? Seu irmão curioso. Aí ele disse bem assim: quem matou Jesus?
Aí ele esperava que eu dissesse, ou judeus, ou romano. Ele esperava isso, né? Estava certo? Parece que está. Eu disse, não, foi Deus. Sushi! Eu digo, foi Deus. Porque quem tem o poder para imolar é Deus. E a minha Bíblia diz que ele imolou o cordeiro dele. Ele me deu um cordeiro. Tem um cordeiro para você. Tem um cordeiro para você. Aleluia. O Senhor preparou um cordeiro para imolar para mim, para ser o meu substituto. Ele disse, achou por bem, capítulo 53, profeta Isaías, ele disse, achou por bem, Deus morreu. Foi Deus, morreu na cruz. O homem não tem poder sobre Jesus, nunca teve. Que história é essa? Então o que foi aquilo, pastor? Aquilo foi ele. Foi um cordeiro mudo que foi para o matadouro sem reclamar. Para que depois ele pudesse fazer a promessa do Espírito. Para que depois ele pudesse fazer a promessa para a igreja. Ele não chamou de igreja. Ele chamou Pedro, o cara mais problemático do colégio apostólico. Ele chamou o cara mais problemático e menos culto do grupo. E disse bem assim, é sobre mim e sobre você. Você vai apacentar as minhas ovelhas. As portas do inferno não vai prevalecer. Pedro olhou para Pedro, ele viu o problema em Pedro. Pedro tinha problema. Porque Deus tem esse costume de pegar esses caras bem problemáticos. Aleluia! E mandar fazer as coisas dele. Aleluia! O cara é muito certinho demais. Só Deus tem misericórdia. Aí Deus só pega problemática, sabe? Só pega aquelas madeiras de acácia, cheia de nó. Aí começa a alinhar com o Espírito. Aleluia! Aí passa o Espírito dele, passa o óleo. Ele começa a brilhar com óleo. Oh, glória! Aí depois sabe o que é que ele faz? Aleluia! Em toda a Bíblia tem o Espírito Santo, diga amém. Amém. Começou com ele. Agora olha só assim, povo, vamos perder, diga amém, glória a Deus. E deu glória também, amém? Olha, acompanha o raciocínio. Tudo já estava certo. Já estava escrito. Salomão fez um templo. Presta atenção. Ele disse bem assim: olha, vai buscar madeira de acácia, cheia de nó. Porque não tinha tanta madeira, cedro do Líbano. Outro tipo de madeira alinhada, não, ele disse: é acácia. Aí ele limpa a acácia e deixa ela retinha. Olha só a revelação, isso é revelação, é Bíblia. Aí depois ele falou que faz as paredes do templo todo reveste de acácia. Então madeira cheia de nó alinhada. Aí Salomão disse assim: eu quero ouro sobre ela. O que é que nós aprendemos com isso? Deus pega um pecador cheio de nó, cheio de problema. Aleluia. Pega pelo sangue e alinha ele. Ele acredita. Aleluia. E depois ele faz a terceira obra. Ele derrama sobre ele. Ele derrama a glória dele. Ele reveste de ouro. Ele reveste de glória. Ele reveste o tempo de glória. Ele reveste de ouro. Ele começa a brilhar. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não é para minha fama, não. Os pregadores, pastores renomados desse país e do mundo todo têm que entender de uma vez por todas o dom que está em nós. A glória que está sobre nós não é nosso. Ele tem que entender de uma vez por todas que não é para a gente ter fama. É para agradecer ele. João Batista disse assim: olha, alguém disse para ele: tu é o Cristo, porque o poder que João Batista tinha era o meu de Jesus, porque os dois estavam cheios do Espírito Santo dentro do ventre das suas próprias mãos. Ninguém tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda. João Batista já estava revestido no ventre de Isabel e Jesus revestido no ventre de Maria. Os dois já estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aí um dia alguém diz assim para João Batista: ô João Batista, tu és o Cristo. Ele disse: não, eu sou a voz que clama no deserto. Ele é maior do que eu não só tenho que virar suas sandálias, mas ele virá e ele tudo batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Quando João Batista disse isso, ele disse:
importa, ele disse, olha, Jesus está batizando mais do que você, João Batista. Você veio faz tempo e Jesus chegou agora já está batizando mais gente do que você. Ele disse, importa que ele cresça. Aí é diferente dos pastores de hoje. Ele quer crescer. Ele quer inchar de fama, de like, de... Sabe o que é nome? Olha o que esse homem falou. Importa que ele cresça. O meu ministério está pautado detrás da cruz. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Eu não conto não. Não tem que contar não. Rapaz, eu não sei o nome de Deus, eu sou o nome de Deus, agora não conta não. Tem que contar ele. Deus só vai encher você quando você estiver vazio. Aleluia! Mas se nós estamos cheios das coisas do mundo, como é que vai encher a casa se já está cheia? Glória a Deus! Sabe quando é que se aperfeiçoa o poder? Pastor, aperfeiçoa o poder quando eu estou jejuando muito. Não precisa muito não. Deus aperfeiçoa o poder quando eu estou orando muito também. É bom orar mesmo. Quer poder, ore muito. Mas sabe quando é que vai aperfeiçoá-lo? Você vai receber o poder. Vai estar cheio do poder. Mas sabe quando é que o poder vai se aperfeiçoar? Exatamente. Glória a Deus! É na sua fraqueza. Mas os caras estão pensando diferente. Eles estão achando que é poder tão forte. O camarada vai para o monte. Ele sobe no monte, ele ora na vigília. E ele está tirando. Agora eu vou pisar demônio por tudo que é lugar. Eu estou cheio, aleluia. Eu agora não tem ninguém que vai me derrotar agora. Eu estou cheio, eu estou forte. Aí o inimigo chega bem devagarzinho e sussurra. Aí ele cai. Por que, pastor, ele estava tão cheio no 3 dias, 3 noites, lá no monte jejuando, dando glória? Deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente encerrar daqui a pouco. Jesus passou 40 dias e 40 noites, irmãos, orando e jejuando. E a primeira pessoa que apareceu foi o diabo. Eu tenho que ler a Bíblia para poder ver isso. Ou será que quando ele acabou de jejuar 40 dias e 40 noites, abriu-se o portal, apareceram os anjos, e ali, Jesus, tu orou 40 dias e 40 noites, tu é o super-herói, Jesus de Deus, Filho de Deus, sem quem. Não! Já apareceu e disse, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra sem pão, porque o diabo vai na nossa necessidade. Aí tem um pecado naquilo ali, naquele lugar, ele vai atuar ali. Ele vai colocar o prato ali. Transforma essa pedra em pães. Aí sim, Jesus estava fraco fisicamente. Mas ele pôde dizer, nem só de pão viverá o homem. É de toda palavra que sai da boca. Glória a Deus! Aleluia! É daqui que a gente vive. Jesus disse, olha, vocês... a gente comeu o pão que Deus deu lá no deserto. Olha só, o contraponto. A gente comeu o pão que Moisés deu, que Deus deu lá no deserto. O pão de Deus. Jesus disse, olha o dedinho. Você não comeu o pão de Deus, não? De jeito nenhum. A gente comeu manjar, não. Eu sou o pão da vida. Aleluia! Quem está aqui com vocês é o verdadeiro pão. É a verdadeira comida, é a verdadeira bebida. Está entendendo agora porque a gente tem muita coisa a ver com lá? Está entendendo? Diz amém? Você vai ler em casa. Faz mais de quase 30 anos que eu li essa palavra e veio uma revelação. Capítulo 8, versículo 38, 39 de Hebreus. 11, 38, 39, eu acho. Diz bem assim. Porque eles, primeiro você lê Hebreus 11 e vê os heróis da fé. Morreram, cerrado ao meio, andaram no deserto, foram decapitados, andaram nus, não tiveram nada.
E a Bíblia vai dizer bem assim, os grandes homens de Deus, a Bíblia diz bem assim, e realmente é verdade. A Bíblia diz bem assim, esses homens, o mundo não era digno deles. É a galeria dos heróis da fé, capítulo 11, de Hebreus. Chega lá no alto, lá no final do capítulo, aí vai falar de mim e de você. Oxe, quer que eu tenha a ver? Eu estou ali naquele capítulo 11, tá? E você está ali. A gente está ali, a gente está no livro de Atos, a gente está na carta de Paulo. Cabalmente estamos ali envolvidos, imbuídos dentro desse contexto, dessa promessa. Ele vai dizer assim, olha, mesmo assim, o escritor de Hebreus diz, mesmo assim, eles quem? Os profetas, os que foram antes de nós. Já imaginou um cara que nem Isaías, um cara que nem Ezequiel, um cara que nem Daniel, que andava na presença ligadinho. Aleluia! Quando Daniel viu Deus, teve uma visão de Jesus na primeira vez, eu estou falando de Jesus mesmo. Pela primeira vez lá no rio, ele disse que o corpo dele começou a sentir dores, ele caiu com dores. Porque há um contraponto entre a presença e a sua carne. Entendeu? Não dá para. A gente não consegue ver essas coisas na carne. João vai dizer assim no capítulo 1 lá de 1 João. Lá na glória vamos ver como ele é. Assim como ele é, o veremos. Mas só depois, amém? Depois do corpo novo. Depois do outro corpo espiritual. Aleluia! Queridos, é desse ponto que eu estou falando de presença de Deus. É desse ponto que eu estou dizendo que não há como convergir o avivamento se nós não estivermos na posição. Não dá para convergir. A promessa deles é para eles. Ele diz assim, olha, eles não alcançaram a promessa. Está escrito aqui. Pastor, eles não alcançaram? Não. Morreram no meio do caminho. Mas a Bíblia diz, cumprida a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo em forma de homem. Diga homem. Homem. Outra glória de Deus. É o maior capítulo da Bíblia. Capítulo 1 de 2 João. Capítulo 1 do Evangelho de João. Deus se faz carne e habita entre nós, se faz homem. Ele, a pessoa, Maria teve Jesus. Deus, o anjo disse para ela, o que vai ser gerado em você não é você, é Deus que está gerando. Ou seja, vamos para as entrelinhas de novo. O anjo disse bem assim para Maria, o que está sendo gerado em você é o próprio Deus auto se gerando. E outra palavra diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Vamos à promessa? Eles não alcançaram a promessa. Ficaram primeiro também. Mas ele diz bem assim, Deus, diga Deus, pensando em algo melhor. Olha que coisas lindas, coisa linda. Em algo melhor a nosso respeito. Diga a nosso respeito. Deus pensando em algo melhor a nosso respeito. Ele diz que só vai depender eles alcançarem a promessa quando nós estivermos lá. Glória a Deus! Quando a igreja, a noiva estiver com o noivo, assim, eles vão alcançar a promessa. Pastor, lá na glória, vai ser todo mundo igual. Olha o dedinho, vai não, neném. Um vai estar em trono, o outro não. Um vai ter coroa bonita e o outro vai estar sem nada, mas vai estar salvo, né? Isso aí é assunto para outra coisa. Olha, avivamento é presença. Você já viveu algum avivamento? Eu já. De onde? Entre 80 e 90. Um
dos avivamentos que é marcante é do capítulo, então é claro. É 1906, na Rua Azusa. O maior avivamento do mundo. Tomou uma proporção internacional. Antes, em 1904, País de Gales, na Inglaterra, outro avivamento extraordinário, John Wesley, berrou para os 4 cantos do mundo. E o que eu estava presente foi entre meados de 80 para os anos 90. Eu vi. E vieram os missionários de outros países para aqui, para Maceió, para Alagoas, para o Brasil, e trouxeram através das cruzadas o avivamento. A gente ia ali para a Praça Deodoro. Não era negocinho de estar enfeitando, não. Não tem negócio de estar pagando ninguém para dizer que está acontecendo milagre na igreja, não. Nem está perguntando a ninguém: ô fulano, você foi curado de quê? Mas eu fui curado de quê? Aí perguntando: mas foi curado de quê? Foi curado desse dia que eu estava assim. Não, era para a gente ver cego chegar, paralítico andar. Ele não altar. O homem de Deus, o missionário, ele não altar. E dizia: anda, porque Jesus está aqui. Aí o paralítico levantava e via andando e jogava a vergonha para lá. As pessoas soltavam as boletas. Eu estava no altar, certa ocasião, estava um camarada, o caroço bem assim, botava a mãe que viu. Ele botava a mão assim. Eu vi uma missionária, uma mulher de Deus, porque tem muitas mulheres de Deus. Era orar. E de repente ele começava a chorar. Quando olhou assim, na barriga não tinha mais nada. Eu vi coisas pequenas, coisas grandes acontecendo. Um dia o missionário chegou assim no meio da igreja e disse assim: o pastor estava pregando. Ele disse: pastor, para um pouquinho a pregação. Hoje é estranho mandar o pastor parar a pregação. O pastor disse: pare, porque é um caso de urgência. Ele deu a pastor, disse: que foi? Ele disse: Deus me revela agora, no meio desse povão aqui. Tem uma irmã que saiu de casa, ela botou uma espinha na garganta. Ela está agoniada aqui, pastor. Mas o Espírito Santo está tirando agora a espinha. Vem para cá, irmã, onde você está. Só que a irmã chegou e eu conheço a irmã. Eu conhecia, né, na época a irmã. Ela veio quando abriu a boca aqui, olha o pedaço da espinha quebrada na boca dela. Era muita coisa ao vivo e a cores. Era ao vivo e a cores. Eu estava tocando na igreja um dia desse. De repente a igreja começou a olhar para mim, porque eu toco e canto também, sim ou não? Diga aí, pastor Léo. Sim ou não? Toca ou não toca? Depois. Aí, estava tocando na igreja, né? Por isso que não, o povo olhando para mim. Aí fazia bem assim. Aí eu comecei a achar estranho. Acabou o louvor, fui lá para dentro, fui olhar no espelho. Eu estava inchado. Eu estava com a cara, parecia aqueles elefantes. Inchado, vermelho, galopado, os olhos inchadão, caindo de cima assim. Eu me assustei, eu fiquei assustado. Eu não saí mais para fora, eu não saí mais de lá de dentro do quarto lá da igreja lá. Eu não saí mais, eu fiquei lá. Eu fiquei esperando a missionária fazer a oração. Eu sabia que ia ter coisa. E quando eu fui lá, a missionária chamou as pessoas para orar, botou a mão na minha cabeça. Quando ela me ungiu, botou a mão na minha cabeça e começou a orar, eu senti um pau de água fria cair aqui. Eu senti a diferença entre o quente e o frio. E depois que acabou, eu suei. Eu fui olhar, a coisa estava normal. Será que corriqueiro acontecer? Pastor, e hoje acontece? Acontece. Mas é preciso dar lugar. Quer avivamento? O avivamento não vem somente para deixar você bonitinho falando em línguas estranhas ou por línguas espirituais. Tem um porquê, tem um propósito para o avivamento. O propósito é fazer essa obra crescer. É as almas cegas. É fazer o reino de Deus na terra crescer. Não é para enaltecer ninguém, irmão. Vem um avivamento, não vai enaltecer, não vai enaltecer ninguém, vai enaltecer é a Ele. Tudo é por Ele, para Ele, e
nada do que foi feito se fez sem Ele. Não há nada, nenhuma razão. É por Ele. Diga bem com isso. Então nessa noite, continue louvando, adorando, glorificando. Continue buscando. Tem um detalhe, viu? Tem 3 pontos importantes para você receber avivamento. 7:14 de Crônicas, segundo Crônicas. Aí você percebe. Se não for se humilhar, 1. Orar, 2. Aleluia, Deus. Porque se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Buscar, porque muitas vezes a pessoa está orando. Eu estou orando. Eu estou vindo para a igreja. Eu não estou buscando a face. Tem que buscar a face mesmo. É orar dizendo, eu quero a tua face. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero estar face a face. Eu quero a tua face. Eu quero a tua glória. Se atreva. Se atreva. Diga bem com isso. Você não está pensando que Deus vai rejeitar você? Vai não. Aquele que chega a Ele já vai lançar fora. Miriam achava que era alguma coisa diante de Deus. Aí pensa que Moisés só fala com Deus, que Deus só fala com ele, é? Aí Deus chamou Miriam e disse, Miriam, vem cá, eu vou te dizer uma coisa muito simples. É simples que eu vou te dizer. Eu uso profetas na terra, nos 4 cantos da terra. Mas com Moisés, eu desço e falo com ele face a face. Está entendendo a coisa? É diferenciada. Então, quer receber avivamento? Então, busque a face. Se converta dos nossos caminhos. A partir daquele momento, os olhos do Senhor estarão sobre a sua vida. Os ouvidos do Senhor estarão sobre a sua oração. E o que você falar vai ser bem nessa terra. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. E o Senhor que acompanhe poderosamente. Fica com Jesus. Deus abençoe a todos. E eu dou uma palavra para o pastor Alex. Aleluia. Obrigado pela oportunidade.